irmãos, indo aí para o capítulo 10, que tem como tema o título, né, Relações Verdadeiras. Relações verdadeiras, né? E aí, logo no começo, se você abrir aí na primeira página, né, você tem os objetivos, né? Que ele sempre, a cada estudo, ele traz, né? Que é saber, sentir e agir. Ou seja, todo estudo, né, o autor ele traz, ele enfatiza, né, que a vida do cristão não é somente conhecimento, né? A vida do cristão não é somente se debruçar intelectualmente, né, no conhecimento de Deus, mas nós precisamos também sentir e principalmente precisamos colocar em prática aquilo que nós escutamos. Precisamos agir. E aí no subtópico de saber, ele diz assim: a verdade nos relacionamentos é parte central do testemunho cristão. Deve começar pela liderança e só é construída com base em um entendimento correto do Evangelho e unidade da doutrina. Então é aquela coisa, meus irmãos, a verdade nos relacionamentos, ela é uma expressão do nosso conhecimento da verdade de Deus, né? Não há como nós expressarmos um relacionamento uns com os outros se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, na verdade. É aquela história, né? Se você vai fazer uma longa viagem, né? Digamos que você vai sair de navio, né? Digamos que você agendou ali um cruzeiro, né? Vai sair ali da Baía de Santos e vai em direção ali ao outro continente, né? Que seria África ou Europa. Ali, é piloto que chama? Não, não, né? Do navio, é o que mesmo? Comandante, pronto. O comandante do navio, se ele desviar 1 grau ali no seu trajeto, né, ou 1 centímetro no seu trajeto, vai dar uma grande diferença no seu destino final. Aqui, com a palavra, é a mesma coisa. Se nós mudarmos, desviarmos a nossa doutrina, né, se nós flertarmos, né, com as coisas do mundo, trazermos os princípios do mundo para dentro da nossa vida, o que vai acontecer? Esse 1 grau vai ser desviado. E o resultado não vai ser bom. O resultado pode ser relacionamentos superficiais, relacionamentos que não glorificam a Deus. Então, aqui ele é bem enfático. A verdade nos relacionamentos é parte central do testemunho cristão. Deve começar pela liderança e só é construída com base em um entendimento correto do Evangelho e unidade na doutrina. Subtópico sentir. A estreita e franca relação entre cristãos verdadeiros deve unir e encorajar a igreja, pois foi conquistada por alto preço e deve ser alimentada entre os membros do corpo de Cristo, em submissão e amor. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Esse relacionamento que nós temos uns com os outros, o amor que nós temos uns com os outros, né, que nós cultivamos dia após dia, ele foi conquistado por um alto preço, né? Aqui, a igreja, né, não é uma simples reunião, como você faz uma reunião no Rotary, né, ou ali com os pais, né, da escola do seu filho, ou talvez num motoclube, né, talvez você goste de motociclismo, né? É totalmente diferente. Aqui nós somos unidos pelo sangue de Cristo, somos unidos pelo Espírito Santo, e tudo isso foi conquistado por um alto preço. Se foi conquistado por um alto preço, né, houve um sacrifício, um derramamento de sangue do nosso Senhor. Então, por isso é muito valioso esse relacionamento que nós temos, porque vamos crescendo uns com os outros, vamos suportando uns aos outros em amor. Então, muitas vezes, nos relacionamos com as pessoas de forma muito sentimental, né? Muito baseada nas afeições, nas afinidades. No entanto, é necessário nós estreitarmos as relações uns com os outros, pelo fato inequívoco de que algo muito maior custou um alto preço. Então, o que nos une não são as afinidades que nós temos, né? Não é porque eu gosto mais do irmão, né? Eu me identifico mais com o irmão. Não, esse não deve ser o princípio. O princípio é o quê? O Evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo. Essa união, esse relacionamento custou um alto preço. Então, por isso, eu devo me esforçar
e devo amar o meu irmão que congrega comigo. E agora nós passamos para o subtópico do agir, né, da prática. Comprometidos em apego à verdade nos relacionamentos. Comprometimento. Né? Eu realmente visto a camisa, né? E aí eu me comprometo, eu coloco em prática aquilo que eu estou escutando. Né? Será que alguém que ouve a palavra de domingo e passa a semana inteira fazendo totalmente o contrário, será que é uma pessoa que está comprometida? Não. Né? Uma pessoa comprometida é aquela pessoa que ouve e coloca em prática. Né? Ouve imediatamente nos seus relacionamentos com a sua família, no seu trabalho. E aí nós temos as reuniões aqui com os irmãos, e tudo isso é colocado em prática. E todos nós crescemos, né? Porque uma vez que você ama o seu irmão, esse é um bom testemunho, né, para todos que estão ao redor. E isso encoraja toda a igreja em amor, também ser motivado, né, a dar um bom testemunho. Então, comprometidos em apego à verdade nos relacionamentos, amando e abençoando os que andam na verdade, em obediência com alegria expressa e bom testemunho. Então, a vida cristã ela exige resultados práticos, né? Não adianta nós recebermos tanto, sermos tão abençoados intelectualmente, né? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos. Nós temos diariamente ali um devocional que nos confronta, né? Que nos leva a uma profunda reflexão. Então, nós precisamos nos arrepender e colocar em prática. Né? Por quê? Se nós não colocarmos em prática, nós somos como aquele homem que nada e morre na praia. Né? Ou seja, ele não desfrutou dos benefícios da palavra de Deus. Ele nadou e morreu na praia. Ou seja, ele ficou somente no âmbito da mente, do coração, ele até sentiu, mas ele não colocou em prática, ele não abençoou outras pessoas. Outras pessoas não puderam ser abençoadas pelo resultado da verdade em sua vida. Então, partindo aí para a introdução, o autor ele coloca aí um exemplo, né, de liderança, né, em corporações, os CEOs. Né? Então, vamos ler? Se você pesquisar no Google sobre liderança, em sites de empreendedorismo, administração, coaching, CEOs ou algo relacionado a negócios, verá que eles são unânimes em dizer: os bons líderes servem, os maus servem-se. A maioria desses sites fala sobre liderança e a diferença entre o bom e o mau líder, baseados na gestão de pessoas. Os problemas apresentados pelos maus líderes que são centralizadores, encaram o conflito como uma ameaça para a sua gestão, não reconhecem a importância das outras pessoas e, por causa de tudo isso, provocam um verdadeiro êxodo nas empresas. Agora, imagine ser dono de uma empresa e ter um gerente assim, tomando conta do que é precioso para você e custeou com tanto sacrifício. Então, ele faz uma comparação aqui, né? Imagina que você está ali no seu trabalho, né? E você tem aquele chefe que ele pega no pé, né? Ele é uma bênção, ele é um nó cego, né? Então, ele está sempre ali chamando sua atenção, ele está sempre oprimindo, né, os seus funcionários. Então, a tendência é o quê? As pessoas irem saindo, né, pouco a pouco. E aqui o estudo enfatiza: os bons líderes servem, os maus servem-se. Né? Existe uma grande diferença de você ser criterioso, né, de você cobrar os seus funcionários, né, de maneira correta, mas existe aquele chefe que ele só quer se servir, né, ele só pensa nos seus próprios interesses, ele não pensa nos interesses dos funcionários, né, ele só quer tudo para si. É uma forma egocêntrica, né, de trabalhar. E há uma centralização, é tudo nas mãos dele, né, ele não delega funções para outras pessoas, porque ele entende que somente ele consegue resolver as questões da sua empresa, os problemas da sua empresa. Né? E da mesma forma, há igrejas, né? Há pastores que agem dessa forma em igrejas. Né? Há lideranças que são dessa forma. E isso é totalmente contraindicado, né? Totalmente
desaconselhado, né, na palavra de Deus. E o estudo de hoje, né, o estudo em questão, ele fala sobre a terceira carta de João, né? E João, ele manda essa carta, né, escreve essa carta por meio de Demétrio, um irmão, né, que ele é um mensageiro, e ele fala ali dos problemas, né? Primeiro ele elogia Gaio, né? Gaio é um irmão que ele é um exemplo, né? Digamos assim, numa empresa ele seria o funcionário do mês, né? Mas ele é um exemplo de irmão, um modelo, né, a ser seguido. Ele elogia, ele ama Gaio, e em contraste há um outro irmão ali, né, que se chama Diótrefes. Diótrefes era alguém que tinha uma certa liderança ali na igreja, mas que ele impedia que as pessoas congregassem, né? Ele queria servir somente seus próprios interesses, né? Estou fazendo um resumo porque a gente ainda vai falar sobre isso mais adiante. Mas existem essas duas pessoas, o irmão Gaio e o irmão Diótrefes. E ali João exalta, né, o bom comportamento de Gaio e reprova o mau comportamento de Diótrefes. Tudo isso por meio dessa terceira carta, uma carta curta, né? Assim como a carta de Filemon, a de 2 João também. Então, a má liderança serve aos próprios interesses, né? Na prática do egocentrismo, o líder passa por cima das pessoas, não se importando com suas necessidades. Ele deseja tanto impor a sua vontade que, em meio a tudo isso, torna-se irado, irascível, intempestivo e insuportável, né? Há uma dificuldade em fazer bons relacionamentos, né? Relacionamentos verdadeiros, relacionamentos na verdade. E esse comportamento, meus irmãos, em muitas igrejas, né, tem sido nocivo, né, para a edificação dos irmãos, porque muitos irmãos saem feridos dessas igrejas, né? Eles saem feridos, né? Saem oprimidos, e isso pode atrapalhar até mesmo a sua permanência na fé. Eles acabam, pela pouca maturidade, né, talvez pouco tempo de vida cristã, eles associam que a igreja não é uma coisa boa, né? Que estar ali em comunhão com os irmãos não é algo bom. Então, há muitos irmãos por aí, né, que saíram das igrejas que estão feridos, né? E nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas, né, ter compaixão delas e ter paciência também, né? Porque as pessoas que estão no começo da caminhada, né, elas têm um entendimento muito superficial, né? Ainda estão bebendo leite. Então nós precisamos ter paciência, misericórdia e derramar graça na vida dessas pessoas. Então, em contraste, né, ao mau líder, o bom líder busca agregar as pessoas, trazer para perto, né? Buscar entender as necessidades dos outros, bem como supri-las. Um versículo que fala muito sobre isso, né, é Filipenses, capítulo 2, né? Paulo fala ali aos Filipenses, a partir do versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, Paulo ele vai aqui na jugular, né? Ele fala, considere os outros superiores a si mesmo, né? Cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Ou seja, sempre no sentido de servir o próximo, né? E logo em seguida, né, nós não faremos a leitura, mas ele fala do esvaziamento de Cristo, né? Esvaziamento de Cristo, né? Que Jesus Cristo, sendo Deus, ele não considerou que o fato de ser a Deus era algo que ele devia se apegar, né? Então ele veio como um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo servo, veio para nos servir, né? E ali ele fala, continua, Deus o exaltou, né, acima de todo nome. Então, se Cristo, que é o nosso Senhor, por meio dele foram feitas todas as coisas, nada do que existe poderia ser feito se não fosse por meio dele. Ele foi um servo, por que eu não serei um servo na minha igreja, na minha comunidade? Então,
a confrontação já começa por aí. Continuando aí na leitura, meus irmãos, na introdução ainda, a terceira carta de João é endereçada a uma pessoa de nome Gaio, um líder eclesiástico valorizado por sua fidelidade e amor ao recepcionar missionários itinerantes que, no século I, faziam viagens pela igreja. Então, Gaio, ele recebia as pessoas, né? Ele era um irmão que colocava em prática a hospitalidade, o amor, né? Tudo isso por quê? Porque ele queria agradar os outros? Não, porque ele era fiel à verdade. Ele era obediente à palavra de Deus. Se a palavra fala, sejam hospitaleiros, eu vou e cumpro essa função, né? Porque tudo isso foi pago por um alto preço, não é qualquer coisa. Então, Gaio era um irmão que valorizava a importância dos missionários, recebia de forma digna. A palavra diz aqui, nós faremos a leitura ainda, né, que ele recebia de maneira digna, né, os missionários. Então, ele dava o melhor de si, né, ele não dava o resto aos missionários, né, ele não separava uma roupa ali, a roupa furada já, e dava para os missionários, não. Ele dava o melhor para o missionário, porque ele entendia que aquilo ali foi enviado por Deus e que ele estava cumprindo um propósito, que era obediência à palavra de Deus. Então, naquela época era bem complicado, né, você receber um missionário, né, porque aquilo ali era uma declaração aos outros, né, de que você era contra as religiões, né, o Império Romano. Então, mesmo assim, ele, em amor, recebia esses irmãos. E o evangelho ele era proclamado dessa maneira, né? Não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Hoje nós mandamos um WhatsApp, né? Já evangelizamos, já sabemos o que o irmão tá passando, né? Podemos nos atualizar com muito mais velocidade. Só que naquela época não, as pessoas recebiam, né? Elas tinham o conhecimento ou por meio de cartas ou por meio de conversas, né? Pessoalmente. Então, além de Gaio, né, continuando no texto, na carta encontra-se também a menção de outro líder na igreja, né, chamado Diótrefes, que eu mencionei anteriormente, que, ao contrário dele, rejeita a autoridade do apóstolo João, agindo como um ditador insubmisso, expulsa da igreja todos aqueles que não concordam com a sua liderança. Veremos, então, João expressando seu profundo desejo de vê-lo em breve, para conversarem pessoalmente sobre essas questões. Então, João, ele escreve que ama Gaio na verdade, né? Assim como foi descrito no segundo capítulo, segunda carta de João, no capítulo 1. Ao encontrar alguns de seus filhos, diz assim, né? No versículo 4. Versículo 4 de 2 João, se os irmãos puderem folhear aí. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Ou seja, João provavelmente recebeu visita de alguns irmãos dessa igreja, né, que comentaram a respeito de Gaio, a respeito de Diótrefes, né, e aí João fala, né, que ele se alegrou muito, né, em saber que os seus filhos estão andando na verdade. Ou seja, ele não fala, eu me alegro muito, né, porque você está fazendo isso, aquilo, ele não fala isso especificamente. Ele resume tudo e fala, vocês estão andando na verdade, vocês estão sendo fiéis à palavra de Deus, né? Vocês estão, não somente receberam a verdade, mas estão andando na verdade. Então, o relacionamento entre eles, né, era de amor e de confiança. Gaio é amado por Deus e por João, por causa da verdade que Gaio professa. Então, o estudo começa assim, né? Ele fala que as relações verdadeiras, os nossos relacionamentos, elas precisam estar, primeiramente, chanceladas, né? Pautadas na palavra de Deus, na verdade, principalmente. Então, nós partiremos aí para o primeiro tópico, que fala o fruto da verdade nas relações. E ele vai explorar um pouco mais esse texto, né? Os irmãos podem acompanhar na terceira carta de João.
nós faremos a leitura do versículo 1 ao 4. Terceira carta de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, baseado nesse texto, nós seguiremos aqui o nosso estudo. Então, como já havia falado, né, a carta, né, ela é endereçada pessoalmente ao irmão Gaio. Tanto é que no primeiro versículo ele fala, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Por que ele fala o presbítero, né? Por que ele não deu uma carteirada? O apóstolo João, né? Porque havia um nó cego lá chamado Diótrefes, né? Que estava expulsando as pessoas, estava fazendo tudo o contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus manda agregar, ele estava separando, né? Ele estava dividindo a igreja. Por que João não fala o apóstolo, né? Isso não precisava ser dito, né? Está implícito ali no seu início. E ele faz de forma humilde, né? Ele inicia a sua carta de maneira humilde, falando o presbítero ao amado Gaio. Naquela época, né, João já estava ali no final da sua vida, então ele era o único apóstolo existente naquela época. Então não tinha outro presbítero, outro apóstolo, né? Então ele era carinhosamente chamado dessa forma, o presbítero. Era o único que tinha, João. Então ele fala, o presbítero ao amado Gaio. Ele renunciou o seu título de apóstolo, né, nesse início aqui, para demonstrar a humildade, né? Demonstrar a humildade a Gaio, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Olha a ênfase que ele está falando aqui. Quando você fala, eu te amo em verdade, né? Quer dizer que eu te amo verdadeiramente, eu te amo em verdade, eu te amo, não é pelas nossas afinidades, eu te amo porque Cristo, né, pagou um alto preço por essa relação, e nós podemos crescer juntos. Então, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E aí ele continua, né? Naquela época em que ele escreveu, lá no final do primeiro século, né, todo mundo já sabia que ele era um apóstolo. Estava implícito e não precisava mais ficar reforçando isso. Então, o título de presbítero, de o presbítero, funcionava como um título de respeito, um reconhecimento de sua idade e experiência. Gaio é amado de João, o adjetivo com o qual o apóstolo gosta de se dirigir aos seus destinatários. Ele chama os destinatários de 1 João de amados 4 vezes, e Gaio 4 vezes também. Só que nessa carta ele é direcionado somente para Gaio, né? Então, para você ver o quanto João amava esse irmão. Então, continuando no seu livro, meus irmãos, Pequenas Cartas, Grandes Verdades, a exemplo das outras epístolas do apóstolo, esta carta enfatiza virtudes cristãs como o amor, a verdade e a obediência. Trata de algumas tensões e dificuldades de relacionamentos na vida da igreja primitiva, muito semelhantes às que enfrentamos hoje, quando membros também tentam construir seu próprio reino e governo eclesiástico, ao invés de serem parte da comunidade mais ampla da fé cristã. A carta traz à memória o fato de que a igreja é única e nos faz cooperadores da verdade do Evangelho. A igreja pertence unicamente ao Senhor Jesus Cristo, e nele encontra-se o amor e a benignidade. Vejamos algumas lições preciosas para o cultivo de tais práticas e edificação do corpo de Cristo. Então, trazendo para os nossos dias, né, fazendo um paralelo aqui, né, o relacionamento em uma comunidade cristã, ela não deve ser baseada naquilo que me agrada, né?
Eu não procuro uma igreja porque eu gosto da cor da parede, né? Ou porque eu gosto do ministério de louvor. Ah, lá tem uma pessoa lá que ela canta bem demais, então eu vou para aquela igreja por causa disso. Não são as afinidades, né? Não é aquilo que me agrada. Eu estou naquela igreja porque o banco ele é macio, eu me sinto confortável. Não, eu vou para a igreja por causa do Evangelho, por causa de Cristo, porque eu quero crescer na fé. Então, em contraste a esse tipo de comportamento, foi em contraste a esse tipo de comportamento que surgiu aquela frase, né? Igreja não é clube, como eu disse anteriormente, né? O que nos une não são as nossas semelhanças, mas é aquilo que Cristo fez por nós. João lembra que a igreja é de Cristo e que há uma condição para que haja um crescimento saudável. Permanecer no amor e na benignidade. Sem ele, nada podemos fazer. E Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus fala algo importante, algo fundamental. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja não é de líderes, né? A igreja não é dos irmãos, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, aí no primeiro subtópico, né? Ele fala aí, identificados pelo amor. E ali ele aborda os primeiros 2 versículos. Ao se apresentar no início da epístola, João usa a palavra o presbítero. A palavra presbítero significa velho. Talvez João se apresente assim pela sua idade avançada. Mas o que vale ressaltar dessa declaração inicial de João é que é a sua humildade. O apóstolo João era o último dos apóstolos vivos. Mesmo assim, não usou de atitudes pretensiosas ao dirigir-se aos seus irmãos em Cristo. Eu prefiro muito mais o nome presbítero, né? Porque imagina só, velho Cédric. Por favor, velho Cédric, velho Petrônio. Não é muito legal, né? Presbítero, velho Bruno. Presbítero é mais bonito, né? Quantas vezes pessoas usam de sua posição social, profissional ou até acadêmica de forma arrogante e orgulhosa, com a simples pretensão de humilhar o seu próximo, vendo a si mesmas como superiores. A atitude do apóstolo João, ao demonstrar tamanha humildade, serve de condenação para aqueles que assim procedem. Ou seja, João, que era o apóstolo, né, que era a autoridade suprema ali, né, abaixo de Cristo, ele se comportava de maneira humilde, considerando os outros superiores a si mesmo, né? Assim como Jesus fez, né, ali na cruz. Ele humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Imagina o Deus do universo, né, se humilhar a ser homem e ainda servir, né, os seus filhos. Ele veio para servir e ainda morrer por nós, de forma que nós temos a salvação por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. Então, João faz a mesma coisa, ele tem o mesmo procedimento. Ele mostra a humildade. Por quê, meus irmãos? Quando você está em um ambiente de pessoas arrogantes, né, isso pode ser no seu trabalho, né, pode ser em qualquer outro lugar. A humildade, não tem como esconder a humildade, não tem como esconder uma pessoa que é generosa, que é gentil. Né? Aquilo vai revelar a luz, vai revelar as trevas. Né? As boas obras irão revelar as más condutas das pessoas. Então, nós convivemos com diversas pessoas, né? E há pessoas que realmente usam de suas posições, né, para poder oprimir, para poder subjugar, né, para poder satisfazer os seus próprios desejos. Porque o mau líder faz isso, né? Ele não pensa nas necessidades dos outros, ele pensa somente no seu umbigo, somente naquilo que lhe faz bem. Então, nós devemos cultivar essa característica da humildade e da mansidão. E a mansidão, ela é uma característica marcante do cristão. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração.
E geralmente essas duas qualidades andam juntas, mansidão e humildade. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 5, versículo 5, Mateus 5, 5, né? Ele diz ali, Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, felizes são os humildes. E em outras versões, né, esse humilde é trocado por manso, né? Então, a humildade, né, ela é uma característica do cristão. E as bem-aventuranças não é uma opção, né? Eu acho que eu nasci meio arrogante, eu não quero ser humilde. Não, não é assim que funciona. Se você é cristão, você precisa cultivar essa qualidade da humildade, porque Cristo é o servo, né, que praticou a humildade, que pratica a humildade, né? E a mansidão, ela é... uma vez eu li um livro do Martin Lloyd Jones, né, Sermão do Monte, e aí eu me lembro muito disso. Eu não consegui achar isso nos meus estudos, né, mas ele disse assim, que a mansidão, né, era uma característica de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele poderia exterminar todo mundo ao seu redor, né? Ou seja, ele tinha o poder, né? Ele poderia satisfazer as suas necessidades, né, de não sofrimento, de não sofrer. Mas não, ele preferiu buscar o caminho da humildade, da mansidão, da servidão. Então, a mansidão é isso. Às vezes você está numa posição de chefia, de liderança, em vez de você subjugar, mostrar que você é superior, não, você serve, né? Porque essa é uma qualidade do bom líder. Então, as Escrituras condenam o comportamento arrogante e presunçoso, né? Lucas 14, 11 diz, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Continuando no nosso texto, a comunhão cristã deve ser apreciada por todos aqueles que fazem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve haver um estímulo mútuo entre os membros do corpo de Cristo para a prática da generosidade e da hospitalidade, pois essas práticas fazem muito bem para o fortalecimento da igreja. Por outro lado, a falta de amor e o espírito de autoritarismo devem ser combatidos no seio da igreja. Haja vista não ser a igreja uma organização privada. Dando exemplo, o apóstolo recomenda a Gaio, com muita insistência, que continue a fazer o bem e também a valorizar Demétrio, outro líder da época. Então, como eu falei anteriormente, nós não estamos em uma empresa, né? Aqui não é uma instituição privada. Nós somos corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? Ele é o dono da igreja, né? Nós pertencemos a Ele. E nós fomos comprados por um alto preço. A salvação custou um alto preço. Por isso nós devemos cultivar relacionamentos verdadeiros. E aqui ele enfatiza a prática da generosidade e da hospitalidade, né? Você receber o estrangeiro, né, aquele que você não conhece, você ser generoso de todas as formas, né? Você ajudar financeiramente, você se colocar à disposição para suprir uma necessidade. Tudo isso é generosidade, é hospitalidade, é amor ao próximo. Então, isso deve estar presente em uma comunidade cristã. Em um livro chamado Comunidade Cativante, né, que faz parte ali dos livros da 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele fala, né, que ele tem um subtópico lá que ele coloca comunidade baseado no conforto, né? E existe o lado bom e o lado ruim disso, né? Comunidade baseado no conforto é o quê? Você vê a necessidade de um irmão e você supre a necessidade de um irmão. Você se interessa pelas necessidades uns dos outros, assim como Paulo falou aos filipenses, né? Cuidem dos interesses dos outros. Se o irmão tem uma necessidade, eu vou lá e me coloco à disposição. É esse cuidado, né? É esse cuidado que é expressado no amor. Por quê? Porque estamos na verdade. Não é porque eu quero receber um elogio, ou porque eu quero aparecer na foto, né? Quero colocar nas redes sociais. Não. É porque, primeiramente, o meu relacionamento está pautado na verdade.
eu amo o meu irmão na verdade. As boas obras de Gaio iriam inevitavelmente expor as más obras de Diótrefes, semelhante à luz que clareia tudo que está em trevas e oculto. É importante destacar que a prática da generosidade e da hospitalidade deve ser feita pelo corpo de Cristo. Ou seja, não é somente uma categoria, né? Não é somente a liderança da igreja, equipe ministerial, não é somente os líderes de grupo de vida, não. Essa recomendação, esse mandamento, né? Ele enfatiza para todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, você é devidamente capacitado para colocar isso em prática. Então, partindo para o segundo tópico, amor daqueles que andam na verdade. Não há dúvidas de que Gaio é tido em alta consideração. Ele é chamado amado por 3 vezes na carta, como evidência da tamanha estima de que desfruta. Mas o apóstolo João e o irmão Gaio estavam ligados por algo maior do que uma simples amizade. Eles estavam ligados pela verdade do Evangelho. Veja que isso é enfatizado repetidamente, né? Ele falou lá no começo, falou no primeiro tópico, está falando de novo, né? Então nós devemos considerar, meus irmãos, que essa é uma das poucas cartas que foram enviadas para uma pessoa específica, né? E João fala que ama Gaio 4 vezes. Então você imagina o quanto esse irmão ele era precioso para a igreja de Cristo. Porque João era conhecido como um apóstolo do amor, né? Imagina você receber um elogio do apóstolo do amor, com toda a sua experiência no final da sua vida, já tendo conhecido vários irmãos que deram problema nas suas igrejas, irmãos também que eram modelo, assim como Demétrio, né, que foi o mensageiro ali da carta, mas ele enfatiza o amor a Gaio. Gaio exercia a obediência à palavra, andava na verdade, de maneira muito despretensiosa, sem querer chamar atenção ou na intenção de receber elogios, né? Ele simplesmente andava na verdade, simplesmente obedecia aos mandamentos de Deus, ao Evangelho. E isso era um grande testemunho para as pessoas ao redor. As pessoas eram motivadas a fazerem da mesma forma, né? Por amor ao Evangelho. Então quem não gostaria de ter um Gaio, né, na sua vida, na sua igreja, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa que está sempre buscando, né, suprir as necessidades uns dos outros. Nós gostaríamos de ter, né, um irmão assim, mas nós não devemos nos apegar somente a isso. Devemos ser como Gaio, né? Em vez de querer que alguém faça isso por nós, devemos ser Gaio na vida de outras pessoas. Devemos abençoar outras pessoas, amar em verdade, ser hospitaleiros, né, generosos. E isso tem mais valor ainda, né, nós falaremos na sequência, pelas condições que Gaio tinha, né? Gaio não era igual Filemon, né? Filemon era abastado, né? Tinha posses. Gaio não tinha nem saúde e nem dinheiro. E mesmo assim, ele foi um irmão que ele supriu as necessidades da igreja. Mateus 10, 42 diz: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, Jesus é tão maravilhoso, meus irmãos, que além da salvação, né, ele nos torna participantes, cooperadores da sua graça, do seu evangelho, e ainda mais, ele nos dará uma recompensa, né? Mateus aqui é Jesus que está falando, né? Nem um copo de água fria passará despercebido, né? Haverá uma recompensa para tudo isso. Gostaria de fazer uma leitura breve aqui em um artigo que eu li a respeito desse missionário. Me impactou muito, né, o que ele disse. Após 16 anos na selva africana, o médico escocês e missionário pioneiro David Livingstone, que viveu ali de 1813 a 1873, ele retornou a Londres como um herói no final de 1856.
Ele havia passado o auge da vida enfrentando dificuldades físicas e escuridão espiritual. E em breve ele voltaria em busca de mais. Ou seja, David Livingstone, ele era um médico, né? Poderia ser bem sucedido ali na sua área, era um exímio médico, né? Excelente na sua área. No entanto, ele escolheu passar dificuldades físicas e escuridão espiritual por 16 anos na selva africana, né? E aí os seus colegas ficaram intrigados, né? E perguntaram para ele. Durante a licença, Livingstone explicou aos alunos de Cambridge por que havia deixado o conforto da Inglaterra para servir como missionário. Ele estava confortável, ele estava bem, mas algo incomodava no seu coração, algo ardia no seu coração. E aí ele disse, não tinha sido fácil, né? E ele reconheceu que tudo aquilo teve um custo. Ansiedade, doença, sofrimento, perigos frequentes, né, por estar em outro país. Ele falou em renunciar às conveniências e caridades comuns da vida, mas insistiu que isso não era um sacrifício, mas era um privilégio, né? Então, David Livingstone disse, sumariamente, nunca fiz um sacrifício, né? Então, ele negou-se a si mesmo, né? Atendeu ao seu chamado e passou 16 anos ali na selva africana, e tudo isso ele não considerava um sacrifício, porque o sacrifício quem fez foi Jesus na cruz. Nós temos o privilégio de sermos participantes, né, dessa graça. Então, ele falou ali, nunca fiz sacrifício, que nós possamos ser assim também, né? Ao servir os irmãos, uns aos outros, a nos colocarmos à disposição, a ajudar quando é necessário. Isso não é sacrifício, meus irmãos, é privilégio. Nenhum copo d'água passará despercebido. Continuando no nosso texto. O evangelho que leva a amar e honrar aqueles que estão à nossa volta, principalmente a honrar aqueles irmãos que se empenham na proclamação e no avanço do evangelho. Gaio era um cristão que atraía as pessoas pelo bom testemunho, pelo amor fraternal e pela bondade demonstrada constantemente em suas ações. Diante de tais virtudes, o apóstolo evidencia todo o seu amor fraternal por esse irmão em Cristo. Então, meus irmãos, observe que coisas simples, né, como a simplicidade, a modéstia, a bondade, o amor, atraem. Em contraste, o egoísmo, a palavra ríspida, a grosseria, o orgulho uns com os outros, tudo isso atrapalha os nossos relacionamentos, são um grande obstáculo para nós aprofundarmos os nossos relacionamentos, estreitarmos os nossos relacionamentos. Quantas vezes queremos honrar pessoas que nem ao menos conhecemos, a exemplo de pregadores de renome, dos quais não conhecemos a vida e o testemunho, sem o filtro da perfeição das redes sociais, mas que exaltamos a ponto de querer imitá-los. Por outro lado, acabamos menosprezando irmãos fiéis a Cristo, que estão ao nosso lado diariamente, caminhando conosco, lutando a batalha da fé bem perto de nós, dando bom testemunho de fé e retidão. Não damos a essas pessoas a devida consideração e honra que o Evangelho de Cristo recomenda. Então essa é uma grande confrontação, meus irmãos, porque nós temos irmãos aqui que são preciosos, são valorosos, né? Todos são valorosos, mas alguns irmãos, eles são mais maduros na fé a ponto de servir sacrificialmente, né? É o amor sacrificial. Então, por que nós não valorizamos esses irmãos? Valorizamos, às vezes, mais pessoas de fora, né? Irmãos que estão longe, que aparecem nas redes sociais com esse filtro, né, da perfeição. Você pode observar que nas redes sociais ninguém posta os seus insucessos, as suas falhas. É tudo perfeito, né? É tudo perfeito. Não há tristeza, não há depressão, não há frustrações nas redes sociais. Mas aqueles irmãos que estão aqui ao nosso redor, às vezes eles estão servindo e às vezes eles precisam de uma necessidade,
que deve ser suprida e nós nos escondemos, né? Porque preferimos ter relacionamentos superficiais do que relacionamentos na verdade. Então essa é uma grande confrontação para nós, né? E para mim também, principalmente, né, que estou dando esse estudo aqui, fui muito confrontado com isso. Será que nos nossos relacionamentos, né, nós temos sido grosseiros, rudes muitas vezes? Quando entramos daquela porta para cá, colocamos a máscara da educação, da gentileza, né, do bom trato uns com os outros. E aí quando chego em casa, tiro a máscara, e aí sou totalmente diferente com a minha esposa, com os meus filhos. Quando chego na empresa, sou totalmente diferente. Não expresso o amor de Deus, um bom testemunho, né, que glorifica ao Senhor. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O estudo nos traz aqui. Alguém perguntou a Paul Washer, né, pastor Paul Washer. Ele foi um missionário no Peru. E alguém perguntou sobre missões, né, a ele. Então, alguém falou assim, eu gostaria muito de ser missionário em outros países, né? E a recomendação que ele deu foi o quê? Olha, você pode sim ser missionário em outros países, mas primeiro sirva a sua igreja local, né, com todo o fervor, com diligência, supra as necessidades uns dos outros, evangelize, cumpra, dê um bom testemunho ali na sua igreja local, ajude o seu pastor, ajude a liderança. E então você pode se aprofundar em teologia, né? Porque se você vai para outro país, é para fazer a diferença, é para mostrar a verdade. É para mostrar a verdade pura e simples, sem erros, sem heresias. Então essa foi a recomendação de Paul Washer. Então, às vezes a gente quer servir outras pessoas de fora, e a gente se esquece do nosso arraial aqui, né? Da nossa igreja, da nossa comunidade. Nós somos irmãos em Cristo, nos amamos na verdade. É isso que nos une. Então, no tópico 3 aí, né? Amor que deseja bênçãos físicas, prosperidade e saúde. E aqui nós entramos naquele ponto, né? Quais eram as condições de Gaio? Né? Por que esse irmão está parecendo aquelas chamadas do Globo Repórter, né? O que eles fazem, do que eles vivem, né? Não, mas Gaio, ele tinha, provavelmente, alguns irmãos que visitaram João, né, falaram sobre a saúde de Gaio e falaram também da sua situação financeira. Olha o que ele diz no versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa é a versão Almeida Revista e Atualizada, né? Então, esse faço votos quer dizer que ele ora. Ele ora, não é uma promessa, né? Como a gente geralmente conhece. Fazer votos no cotidiano é o quê? Fazer promessa, né? Mas não, ele ora pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, João estava falando assim como você é rico espiritualmente, meu irmão, que você seja também rico em saúde e rico financeiramente. Né? Então, ele seria totalmente suprido, né, se fosse dessa forma. No entanto, não era isso que estava acontecendo. Ele não tinha tanta saúde assim, tinha alguns problemas de saúde, e também financeiramente ele tinha dificuldades, né? E quando você recebia alguém na sua casa, naquela época, meus irmãos, se você não fosse uma pessoa com muitas posses, você não tinha outros cômodos na sua casa, né? Então, às vezes, era um cômodo só, né? Tipo aquelas kitnet, né? Cozinha americana, né? Fica ali, cozinha americana não. Era quarto, cozinha americana, tudo junto, né? Então ali ficava o visitante, o seu hóspede, né, o missionário, e a sua família, todos juntos, né? Então ele se abdicava, né, do seu conforto, se abdicava da sua rotina, mudava a sua rotina por amor ao Evangelho, por amor a esses irmãos. Porque ele entendia, né, que o Evangelho era o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, João sabia que a qualidade do amor sacrificial pelos outros, com abnegação, intenção de deixar o próximo mais confortável, era uma expressão da maturidade na vida de Gaio. Então ele ora a Deus
para que assim como ele é rico espiritualmente, ele seja também rico financeiramente e rico em saúde. Então, Gaio, por que ele era rico espiritualmente? Porque ele saiu da etapa de somente saber, de somente sentir, e começou a agir, assim como o livro nos traz. Ele colocou em prática. Eu achei interessante o Augusto Nicodemos, né? Ele falou assim: se Deus nos tratasse, né, assim como a oração de João a Gaio, né, se nós recebêssemos saúde e vida e saúde física e saúde financeira de acordo com a nossa espiritualidade, será que nós seríamos saudáveis? Será que nós seríamos ricos financeiramente? Então, é uma grande confrontação. Como está a minha vida espiritual? Como está meu tempo de leitura da palavra de Deus? O meu devocional, será que eu tenho valorizado mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais? Porque esse mundo será breve, meus irmãos. Comparado com a eternidade, isso aqui não é nada. No que eu tenho investido tempo? No que eu tenho investido, que eu tenho valorizado? Na minha semana, no meu mês, no ano. E aí, ano após ano vai se passando e eu não tenho crescido no Evangelho, não tenho crescido na fé. Estou estagnado. Continuando no texto, a segunda forma de expressão do amor fraternal do apóstolo por Gaio é em relação aos aspectos da sua saúde física. O uso da expressão sadio pode indicar que Gaio não estivesse tão bem de saúde. É por esse motivo que João intercede pelas bênçãos de Deus em relação à saúde do seu irmão. Se esse é o caso, vê-se que é possível que o crente seja espiritualmente saudável, mesmo não estando tão bem fisicamente, pois Gaio não tinha boa saúde e nem riqueza, mas tinha uma vida espiritual abundante, visível a todos ao seu redor. Então, é interessante esse contraste, né, que essas pequenas cartas nos trazem, né? Nós começamos com Filemon, carta de Paulo a Filemon, um irmão que tinha posses, né, tinha prosperidade física, de saúde, né, e prosperidade financeira também, e era um irmão que tinha prosperidade espiritual, né? Então, a sua condição, ela não influencia em você ser bênção na vida do outro, né? Às vezes você tem uma doença incapacitante, uma dificuldade financeira, eu não sei qual é o seu problema, mas você pode ser bênção na vida do seu irmão. Você pode ser usado, assim como o Gaio foi. A palavra de Deus nos mostra que a vida desses irmãos, que podemos abençoar uns aos outros em amor independente das circunstâncias, seja sob condições favoráveis ou desfavoráveis. Continuando no texto, o amor de João por seu irmão em Cristo leva-o a interceder pela vida física desse irmão. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: a saudação de João é, na verdade, uma oração a Deus em favor de Gaio, para que a sua vida física corresponda à condição de sua alma. Podemos orar por todos os aspectos da vida humana, quer relacionados à prosperidade financeira ou ainda à saúde física, emocional e espiritual, sem, no entanto, cairmos no erro de definir a espiritualidade do crente a partir desses aspectos, pois pensar assim, como bem nos mostra a vida de Gaio, é falacioso. Então, meus irmãos, João tinha um problema nessa igreja, né, que era o problema de relacionamentos. Um irmão, ele não estava cumprindo o papel de líder biblicamente, né? Ele não estava sendo amoroso com os outros, não estava sendo humilde nem manso, que foi Diótrefes. No entanto, a carta serve para encorajar Gaio, né? Coloque-se no lugar de Gaio. Você numa situação de péssimas condições de saúde, condições financeiras também pífias, né? Um elogio da parte de João, o apóstolo, ia muito bem, né? Logicamente, Gaio não fez, ele não cumpriu o seu papel de cristão buscando elogios, mas João entendeu que
encorajar aquele irmão por meio da carta era importante, né? Para que ele continuasse, para que ele perseverasse. Quantos de nós, né, temos aqui Gaios ao nosso redor e a gente não dá uma palavra de encorajamento, né? Não diz um obrigado, né? Não manda uma mensagem, muito obrigado, meu irmão, pela sua disposição em ajudar, eu fui muito abençoado, estou sendo abençoado, né? Dentro de uma igreja há várias necessidades, né? O pastor sempre fala, né, não há desemprego, né, na obra do Senhor. Sempre há uma necessidade a ser suprida. E os nossos irmãos, não que eles busquem por elogios. E isso não deve, de forma alguma, ser a prioridade em servir uns aos outros, né? Mas deve ser andar na verdade, né? E nós devemos, sim, ser gentis uns com os outros, né? Encorajar uns aos outros e reconhecer o trabalho uns dos outros. Então, meus irmãos, eu lembro muito bem, falando de necessidades, né, de pessoas necessitadas, eu sempre lembro de George Miller, né, que ele tinha um orfanato, né, e ele cuidava de várias crianças, centenas de crianças, e às vezes ele sentava à mesa, sem ter pão, sem ter leite, ele orava ao Senhor, e aí alguém batia na porta, levando leite, levando pão, né. Então, ele sempre dependia do Senhor, eu orava por isso. Porque o Senhor ouve a oração do justo, e o Senhor supre as nossas necessidades. E Ele usa irmãos, Gaios, para suprir essa necessidade. Que sejamos também como Gaio. É possível sermos pobres ou estarmos enfermos, porém com uma vida espiritualmente abundante e saudável. Então, o texto aqui, meus irmãos, ele não se refere ao pobre de espírito, né, das bem-aventuranças. Na verdade, o pobre de espírito das bem-aventuranças é uma qualidade do cristão. É aquele que reconhece que não pode fazer nada se não for por meio de Deus, por meio de Cristo. Eu sou pobre e necessitado. Sem o Senhor não posso fazer nada. Esse é o pobre de espírito. Em espírito, quer dizer. O pobre em espírito, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele está falando dos santos. Está falando de todo aquele que desceu as águas, né, que nasceu novamente. John MacArthur ele fala algo interessante. Refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Só para finalizar esse subtópico, meus irmãos, já nós iremos para o nosso intervalo. Gostaria de mencionar aqui a vida do missionário David Brainerd, né? Ele foi um missionário evangelista americano, né, do século XVIII, cuja vida curta e sofrida, documentada em seu diário, se tornou uma das maiores inspirações para o movimento missionário protestante mundial. O efeito mais duradouro de seu ministério foi a conversão dos índios americanos, que deveram sua vida eterna ao seu amor e ministério. E esse irmão, David Brainerd, alguns falam dessa forma, ele influenciou grandes nomes, como William Carey, né? Adoniran Judson veio depois dele, John Wesley também foi muito impactado por sua vida. Mas olha só que interessante, meus irmãos. Ele sofria de tuberculose crônica e depressão recorrente, né? Ele tinha depressão recorrente, ele sofria muito com isso, né? A sua vida é considerada um testemunho de que Deus pode usar os fracos, doentes, desanimados, abatidos, solitários e em dificuldades para realizar grandes coisas para a sua glória. David Brainerd viveu apenas 29 anos, dos quais apenas 8 como cristão e 4 como missionário. 4 anos como missionário. O quanto que, por meio do seu sofrimento, ele abençoou futuras gerações. Deixou um legado para que as pessoas pudessem continuar o seu ministério. Continuando o nosso texto, e aí nós iremos para o nosso intervalo. Outro exemplo que temos no Antigo Testamento é a vida de José. A Bíblia diz que José, estando na casa de Potifar, como escravo, mesmo depois de preso no cárcere, era um homem próspero.
Então, ele faz aqui essa ressalva. Prosperidade, à luz da Bíblia, é definida pela vida espiritual do crente, na sua intimidade com Cristo. Tudo isso deve nos constranger a termos sempre como prioridade buscar sermos ricos espiritualmente. Então, meus irmãos, que nós possamos ter isso em mente, meus irmãos. Ser rico, ser próspero, é você ser próspero espiritualmente. A sua vida financeira é uma bênção, né? Ou não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa é você ser rico espiritualmente, outra coisa é você ser próspero financeiramente. Você pode ser rico espiritualmente, ser bênção na vida dos outros. E essa, de certa forma, é uma obrigação do cristão. É para isso que nós estamos aqui, para crescermos em verdade e no amor de Cristo. Amém? Vamos fazer uma pausa, então? 7 minutos. Pode ser? 7 minutos, vou cronometrar aqui. Nós passaremos, então, meus irmãos, para o tópico 4. Amor que reconhece as bênçãos espirituais. Amor que reconhece as bênçãos espirituais. O apóstolo João reconhece que Gaio cultiva em sua vida a verdadeira riqueza, que é a prosperidade da alma. Essa prosperidade conduzirá o crente para a eternidade ao lado do seu Senhor. Essa é a razão da intercessão do apóstolo pela vida de Gaio, para que sua vida física seja condizente com a espiritual. O crente espiritualmente saudável saberá lidar com a prosperidade financeira e com a boa saúde. Ele usará tais bênçãos para a glória de Deus. Por outro lado, um crente que está com a sua espiritualidade enferma, ao conquistar prosperidade material, irá envergonhar o Evangelho de Cristo. Então, algumas pessoas, né, elas oram tanto por prosperidade, né, financeira, mas aí o que acontece, né? Por elas não terem ainda uma certa maturidade, quando elas recebem a prosperidade financeira, o que acontece? Elas somem da igreja, né? Então isso mostra que eles não eram ricos espiritualmente, né? Então é isso que o livro está falando aqui. Warren Wiersbe, ao comentar sobre o texto, diz: a saúde física é decorrente de boa nutrição, exercícios, higiene e de uma vida regrada e equilibrada. A saúde espiritual é decorrente de fatores semelhantes. É preciso alimentar-se da palavra e usar seus nutrientes no exercício da piedade. Então, você procurar, né, se alimentar da palavra na oração, esse é o feijão com arroz do cristão, né? Ele precisa ter esse alimento diariamente, para que assim ele possa ser rico espiritualmente, né? É a vitamina BO, Bíblia e oração. Experimente ficar sem elas, né? E você morrerá desnutrido espiritualmente. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 7, Paulo diz assim a Timóteo: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. A condição que você está hoje não é garantia da condição futura. Se você está em um momento excelente espiritualmente, né, está de vento em popa, isso não quer dizer que futuramente, né, você seja assim também. Você precisa manter toda essa espiritualidade. Então é por isso que Paulo fala a Timóteo, mesmo sabendo que Timóteo era um irmão que não tinha uma fé fingida, era um irmão que era piedoso, ele fala: exercita-te na piedade, exercita-te na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, e rejeite as fábulas profanas e tolas. Deve-se manter a pureza e evitar a contaminação e poluição do mundo. E aqui o texto traz alguns versículos, né, que eu gostaria de ler também. E descansar no Senhor e renovar as forças por meio de comunhão com Ele.
Então, 2 Coríntios 7,1 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. Né? Deus, por meio da sua palavra, Ele nos santifica. Né? Santifica-nos por meio da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ou a tua verdade é a palavra. Como que é o texto? Não me lembro. Tua palavra é a verdade. Então, ele fala aqui, aperfeiçoando a santidade, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Né? Aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu converso, falo com as pessoas, nós precisamos estar atentos, né? Vigiar quais são no que nós estamos gastando tempo. Né? Tudo isso pode contaminar o nosso corpo, a nossa mente. E isso pode atrapalhar o nosso crescimento espiritual. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, nós nos tornamos participantes da natureza divina, né? E dessa maneira nós podemos fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, né? Sempre na busca, né, de querer mais, na busca nos desejos da carne, né? Nós precisamos transformar a nossa mente, né? Pegar a nossa mente e pensar somente naquilo que é de grande valor, naquilo que é bom, naquilo que é agradável a Deus. Tudo isso faz com que todo o nosso corpo também venha a ser santo, assim como nós somos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, Jesus diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Lembra das bem-aventuranças, né? E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nós precisamos aprender com Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Né? Nós temos sim irmãos que são exemplo em muitas áreas de suas vidas. Né? Mas o nosso exemplo principal, a quem nós devemos nos comparar, é a Jesus Cristo. Né? É até algo pretensioso, mas é isso que ele fala. Né? Nós devemos imitá-lo. E Paulo fala isso, né? Sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, passando agora para o tópico 2, né? Identificados pela alegria. Nós falaremos um pouco aqui sobre alegria. O primeiro tópico foi sobre o amor, né? E agora sobre a alegria. Nós teremos como base o versículo 3 e o 4 da terceira carta de João. Acompanhe aí na sua Bíblia. Terceira carta de João, versículo 3 e 4. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, olha, a alegria de João era saber que os seus filhos estavam andando na verdade. Ele estava cumprindo o propósito, né? Ele estava cumprindo a grande comissão, né, que Jesus deixou para os discípulos. E ali ele está vendo o resultado na vida dos irmãos. Os irmãos estão andando na verdade. Né? Não há alegria maior para um pastor, né, para a liderança, saber que seus irmãos em Cristo, nós estamos aqui a semana inteira, né, nos eventos da igreja, cultos de oração, grupos de vida, né? Às vezes temos comunhão uns com os outros, nos lares. Então é maravilhoso saber que os irmãos estão indo bem na fé, que estão sendo diligentes, que estão buscando exercitar-se na piedade. Então, indo para o texto, para o seu livro. A alegria cristã é um sentimento bom. O que eu quero dizer com isso é que não se trata de uma ideia, não é uma convicção,
não é uma persuasão ou uma decisão, é um sentimento. Ou, eu vou usar as palavras de forma intercambiável, uma emoção. Uma das marcas que diferencia uma ideia de uma emoção ou de um sentimento é que você não tem controle imediato sobre os seus sentimentos ou sobre as suas emoções. Você não pode estalar os dedos e decidir sentir algo, né? Às vezes você está em uma situação, né, em que você fica muito emocionado, né? Todos aqui já passamos por isso. E às vezes é difícil, né, da gente segurar ali, conter as suas lágrimas, né? Um sentimento que vem e aí a gente não consegue muito bem, controlar muito bem, né? Então aqui ele está dizendo que, da mesma forma, a alegria cristã é um sentimento, né? Não é uma ideia, né? Não é algo que você controla, né? Que você decide, né? Eu vou ser alegre. Tá, mas você vai ser alegre baseado em quê? É isso que o texto vai trazer. O Espírito Santo não realiza essa obra de forma mágica, sem envolver a mente, mas fazendo-me contemplar a glória e a beleza de Jesus Cristo. O que ele faz não é simplesmente apertar o botão para que você se alegre, sem qualquer conteúdo mental. Segundo João 16,14, o Espírito é dado para glorificar Jesus Cristo. O que significa que o Espírito Santo abre os olhos do meu coração para ver a beleza de Cristo. Quando eu vejo Cristo em tudo o que Ele realiza e em tudo o que Ele é, meu coração se enche de alegria por Ele. Então é isso que Ele está falando. Nós precisamos andar na verdade. Porque como é que nós vamos ter alegria verdadeira se nós não andarmos na verdade, se nós não tivermos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, né, para que Ele abra o meu coração, a minha mente, para desfrutar a beleza e a glória de Jesus Cristo. Como é que eu vou ter alegria verdadeira se eu não conheço Jesus Cristo? Se eu não conheço o seu sacrifício ali na cruz, a sua obra vicária, como que eu vou ser alegre biblicamente? Não tem como, né? Então é por isso que ele fala que não é uma decisão. Eu decido que agora eu vou ser alegre com todo mundo. Tá, você pode até ser alegre, mas não está sendo verdadeiramente alegre como a Bíblia nos fala. Então ele fala que é um sentimento, é algo que é um produto de uma vida piedosa, de uma vida de busca de conhecimento da palavra de Deus, de comunhão com os irmãos, de oração. Tudo isso faz com que eu enxergue as coisas de Deus de maneira diferente. Eu me alegro em todas as coisas, eu me alegro nos relacionamentos, porque isso foi comprado por um alto preço, assim como a gente já falou. Ou seja, a alegria que glorifica Cristo antes é gerada em nós pela ação do Espírito Santo. A alegria que glorifica Cristo é antes gerada em nós pela ação do Espírito Santo. O versículo em questão, né, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, João 16,14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito Santo revela, né, a obra de Cristo, de maneira que nós podemos ser verdadeiramente alegres. Só é possível conhecer as coisas de Deus se essas forem reveladas pelo Espírito Santo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o autor fala uma coisa muito interessante, né? Que vocês já conhecem. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria, preste bem atenção nessa parte, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, que alegria é essa? Né? Será que Jesus não era alegre? Né? Não é isso que o texto está falando. John Piper comenta, né, essa parte aqui. Ele fala que o maior labor de amor que já aconteceu foi possível porque Jesus buscou a maior alegria imaginável. Ou seja, ser exaltado à destra de Deus na assembleia de um povo redimido. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então,
Em meio ao sofrimento de Jesus Cristo, ali no Getsêmani, a sua dor na cruz, a sua agonia, havia uma alegria que lhe fora proposta, né? É disso que o autor de Hebreus está falando. Ó, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como é que nós podemos experimentar alegria, biblicamente, se não conhecermos a Jesus Cristo? É impossível, né? Nós nos alegramos com as coisas da nossa vida, né? Do dia a dia, mas isso não é permanente, é efêmero. Então, qual que era a alegria que estava proposta? Assentar-se à destra de Deus Pai e, ao mesmo tempo, redimindo a humanidade, os seus filhos, né? Essa era a alegria. Lembrem-se que nós estávamos condenados ao inferno. No entanto, por meio de Jesus, que suportou a agonia e a vergonha da cruz, nós podemos ser salvos, né? Podemos ser chamados seus filhos. Essa era a alegria do nosso Senhor Jesus. Então, isso é muito constrangedor, meus irmãos. E aí, John Piper continua, né? Portanto, não é antibíblico dizer que a esperança da alegria além da cruz foi o que sustentou Cristo nas horas sombrias do Getsêmani. Isso não diminui a realidade e a grandeza do seu amor por nós, porque a alegria que ele esperava era a alegria de conduzir os seus filhos à glória. Isso aumenta ainda mais a nossa admiração pelo nosso Senhor, porque nós não somos merecedores. Hebreus 2, versículo 10, diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, meus irmãos, ao levar muitos filhos à glória, aqui ele fala que ele conduziu, né, os filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Amém? Vou passar para o próximo tópico, senão eu não consigo. Tópico 2.1, alegria baseada no bom testemunho. Vamos fazer a leitura, então, aqui do texto. O apóstolo se alegrou muito quando soube que Gaio não somente sabia da verdade, mas que também andava na verdade. De novo, ele está ressaltando, né, enfatizando essa parte. Essa é a qualidade do verdadeiro discípulo de Cristo, que não é somente ouvinte da palavra, mas é também praticante. Como diz em Tiago, né, Tiago capítulo 1, aquele texto que vocês conhecem. Esse andar, na verdade, levou Gaio a ter um bom testemunho para com os de fora, a ponto de irmãos que visitaram o apóstolo Paulo relatarem com grande alegria o excelente exemplo de vida cristã praticada por ele. Gaio deixa evidente que, mesmo não gozando de uma vida sem tribulações, né, era convicto de todos os efeitos de Deus em seu favor através de Jesus. E isso era suficiente para que o fruto do Espírito fosse visto nele. Então, Gaio deixou muito evidente ali, né, que aquilo fazia parte de uma vida de devoção, da vida de um entendimento do que é o evangelho verdadeiro e do impacto que ele causaria na vida das pessoas. E às vezes nós somos muito imediatistas, né? Às vezes a gente quer resultados na hora, né? Às vezes não, às vezes você está ali pregando o evangelho, está andando na verdade, os resultados não são muitas vezes imediatos. E às vezes nem são visíveis, né? Mas pelo fato de você confiar no Senhor, confiar na obra do Espírito Santo, você continua perseverando. Então Gaio sabia, ele tinha essa convicção
né, de que isso era suficiente para que o fruto do Espírito fosse visto nele. Então, para um pastor, né, e líderes, é muito bom você ouvir bons testemunhos, né? Às vezes a gente, Boa Vista é pequeno, né? Então você às vezes conhece uma pessoa que conhece um irmão da igreja e fala, ó, aquele irmão ali é uma bênção, viu? No sentido bom, tá? Ele é uma bênção, realmente ele dá um bom testemunho, né? E também tem um lado contrário, né? Às vezes a gente escuta umas coisas, né? E aí precisa ir atrás, né? Investigar. Então, para o apóstolo João, não tinha alegria maior do que ele ouvir que os seus irmãos estavam andando na verdade. Então, meus irmãos, nós devemos nos preocupar com isso também, com o nosso testemunho, não somente aqui no nosso arraial, mas nas pessoas com quem nos relacionamos, né? Devemos dar um bom testemunho. Devemos ser, como Gaio, né? Motivos de regozijo, né? De alegria para o nosso pastor, para os nossos líderes, e não somente isso, para as pessoas ao nosso redor, né? O objetivo principal não é esse, né? Não é que você seja elogiado, né? Mas que você ande na verdade. E você quer ver um exercício que você pode fazer, que ele é assim, excelente, né? Como que a sua esposa vê a sua vida espiritual, né? Como que seu marido vê a sua vida espiritual? Como que seus filhos, né, veem sua vida espiritual? Você tem dado um bom testemunho dentro da sua casa, do seu lar, né? O primeiro ministério do homem é a sua casa, é o seu lar, é a sua família. Nós devemos prestar atenção nisso, porque tudo isso tem reflexo com as pessoas que nós relacionamos e com a igreja também, né? O nosso pecado, né, de não diligência, de não se exercitar na piedade, ele tem consequências. Ele pode ter consequências no corpo de Cristo. Gaio estava somente seguindo, né, aquilo que João falou na sua segunda carta, né, no versículo 6. Ele diz assim, João fala assim, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Andar em amor. Andar em amor significa considerar, né, aquilo que Cristo fez por nós, né? Considerar que o meu irmão, né, há algo precioso que nos une, que é o sangue de Cristo, e que eu devo ter relacionamentos profundos, né, uns com os outros. Partindo para o segundo tópico, alegria baseada num viver de acordo com a verdade. A verdade de Deus fazia parte da vida de Gaio, e isso lhe permitia andar em obediência à verdade de Deus. Gaio meditava na palavra, se deleitava nela, e então a colocava em prática na sua própria vida. A meditação na palavra de Deus é nutrição para a alma do crente. Fica claro que a vida de Gaio era completamente envolta pela verdade que diariamente alimentava sua alma. Havia uma coerência entre aquilo que Gaio falava e aquilo que ele vivia. Ou seja, a fé de Gaio era uma fé viva e eficaz, e demonstrada num viver diário. Você quer ver um exemplo de que a alegria, ela é um sentimento, mas ela não é somente um sentimento, né? Ela é uma obrigação do cristão, né? Aquele cristão carrancudo, né? Mal-humorado, que só dá patada nos outros, isso não acha lugar na Bíblia, não acha lugar na palavra de Deus. E é por isso que precisamos nos arrepender. Paulo fala aos Filipenses de forma imperativa, mesmo estando preso, olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele reenfatiza, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
perto está o Senhor. Mais um incentivo para você, tá? Além de ser uma obrigação, perto está o Senhor. Né? A gente esquece que Deus está presente, né, a todo momento em nossas vidas. E às vezes aquela palavra rude, aquela grosseria, né? Perto está o Senhor está ali. Então, presta atenção. Repetidas vezes nas páginas do Novo Testamento, a ideia de alegria é comunicada como modo imperativo, né? Como uma obrigação. Baseado no ensino bíblico, eu chegaria a dizer que ser alegre é o dever do cristão. Isso quem está dizendo é R.C. Sproul. A sua obrigação moral. Isso significa que o fracasso em ser alegre é um pecado. Olha só que legal. Que a infelicidade e a falta de alegria são, de alguma maneira, manifestação da carne. Então, o que mais importa em nossas vidas? Não é ser salvo? Não é sermos salvos em Cristo? Não é termos Cristo? Algo que nós jamais conseguiríamos? Isso não é muito maior do que o ouro, do que a prata, do que bens, do que posses, do que saúde? Cristo deve ser suficiente em nossas vidas, de maneira que eu sou alegre naquilo que Ele me disponibilizou, por meio da cruz, por meio da salvação, por meio do seu sangue. Então, nós sabemos, né, que há as exceções, né? Há irmãos que passam por dificuldade, depressão, né? Isso já foi muito abordado aqui nos aconselhamentos bíblicos, né? Há questões hormonais, né? Há outras questões também, mas é um dever do cristão buscar a alegria no Senhor. Então, as circunstâncias, elas não devem ser suficientes para apagar, para abafar essa alegria do cristão, porque nós temos Cristo, meus irmãos. Isso é poderoso, nós temos Cristo. Nós somos ricos, somos abundantes espiritualmente. Então, nós não precisamos mais de nada. Cristo é suficiente em nossas vidas. O segredo para a alegria do cristão é a sua fonte, que é o Senhor. Se Cristo está em mim e eu estou nele, esse relacionamento não é uma experiência ocasional. O cristão está sempre no Senhor e o Senhor está sempre no cristão. E isso é sempre a razão para a alegria. Ainda que o crente não se alegre em suas circunstâncias, né? Nós não vamos mentir também, né? Às vezes você fura o pneu do carro, ou então bate o carro, você vai se alegrar. Nossa, que felicidade. Não, mas nós sabemos, confiamos que o Senhor está no controle das coisas. Né? É disso que nós estamos falando. Né? A nossa alegria é muito mais do que aquilo que é expresso, né, na nossa face. E nós nos esquecemos muito facilmente disso, né? Que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Né? A fonte da nossa alegria é o Senhor. Então, o tempo todo a gente precisa tá relembrando, né, refletindo sobre isso. A fonte da nossa alegria é a presença do Senhor em nossas vidas. Então, quando passamos por aflições, tristezas ou dor, né, nós podemos também nos alegrar ao Senhor, no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. E Ele nunca nos deixa, nem nos abandona. Nós podemos nos alegrar sempre, mesmo em meio ao sofrimento. Então, concluindo aqui, meus irmãos, nosso estudo, nós já estamos finalizando. Já partindo para a conclusão, os irmãos podem acompanhar. A lição de hoje nos faz refletir sobre as seguintes perguntas. Preste bem atenção nessas perguntas. Eu estou dando um bom testemunho para as pessoas ao meu redor? O que as pessoas ao meu redor têm a dizer sobre mim em relação à minha vida cristã? Será que o meu pastor tem se alegrado, pois me vê crescendo espiritualmente, testemunhando ter-me tornado um cristão maduro? Ou será que tenho sido um peso e motivo de tristeza na vida dele e dos irmãos na fé? Aprendemos que a vida cristã não é somente baseada em palavras, mas também em ações. Essas ações se manifestam dentro de uma comunidade, provando nossa comunhão com Deus e com os demais. A vida cristã pode se mostrar pobre e enferma, ou saudável e exemplar.
E nisto serão manifestos os verdadeiros relacionamentos no seio da igreja, fundamentados e cultivados pela verdade da palavra de Deus, que é a fonte do amor genuíno e verdadeiro. Então, mais um motivo para nós estarmos sempre juntos, andarmos em comunhão, sermos diligentes no ministério da presença, né? Orarmos uns com os outros, sermos bênção na vida dos outros. Precisamos andar juntos, meus irmãos. Precisamos de vida em comunidade, porque dessa maneira eu vou sendo encorajado, vou encorajando o irmão, eu vou amadurecendo, o irmão vai sendo aperfeiçoado também, né? E nós podemos, dessa forma, agir como um verdadeiro corpo de Cristo, né? Onde tem uma mão, né? A outra mão, vão se ajudando, tem os pés, tem todas as partes do corpo se ajudando, né? Em uma perfeita harmonia. Trazendo as aplicações, né? Amar e conviver fraternalmente não é um dever movido por sentimento de poder ou interesse. Isso, meus irmãos, ocorre geralmente nos relacionamentos superficiais, né? Parece que é algo assim que você gasta energia, né, para se relacionar com as pessoas. Isso provavelmente é porque seu relacionamento está sendo superficial com as pessoas. Nós precisamos nos arrependermos, andarmos na verdade, né? Termos essa consciência de que a verdade ela vai embasar os nossos relacionamentos e vai tornar com que tenhamos relacionamentos mais profundos. Por isso, mesmo a verdade nos relacionamentos só pode ser expressa por aqueles que estão na verdade, que permanecem na verdade e que andam na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa que não conhece a Cristo e você tenta se aprofundar ali com ela, nas suas necessidades, a pessoa já coloca um muro, né? Uma muralha, né? Você não consegue entrar muito, ela sai ali pela tangente, né? Sempre dá uma desculpa. E a gente passa por isso com os nossos alvos evangelísticos, né? Então a gente precisa de muita oração, né? Para a ação do Espírito Santo, para quebrar, né? Todas as correntes, né? Tudo aquilo que tem se tornado um obstáculo no nosso evangelismo. Porque aqui ele fala, né? O relacionamento verdadeiro só pode ser expresso por aqueles que andam na verdade, por aqueles que andam com o nosso Senhor Jesus Cristo. A outra aplicação, quem tem um bom testemunho para com os de dentro e os de fora, é uma pessoa alegre. O bom testemunho na vida cristã, para todos aqueles que estão à nossa volta, aumenta a nossa alegria em Deus. Pois, sendo evidente que não somos capazes de fazer essas coisas acontecerem, se torna notório o agir do Espírito Santo em nós. Então, a terceira carta de João, ela deixa isso muito claro, né? O Espírito Santo, né, agiu ali na vida de Gaio, né? Cristo foi glorificado. Em contraste, Diótrefes, né, esvaziou a cruz de Cristo, afastando, dividindo, colocando as suas necessidades, colocando seus interesses acima dos outros, né? Isso, para uma igreja, é muito nocivo, porque as pessoas vão sendo feridas e elas vão saindo, né? E a igreja vai se acabando. Mas a igreja não é nossa, a igreja não é da liderança, a igreja é de Cristo. Então, por isso, nós devemos ser diligentes, devemos ter responsabilidade, né, na condução do rebanho. Amém, meus irmãos? Vamos orar, então, agradecendo a Deus, e estamos finalizados por hoje. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos e te agradecendo, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Como é maravilhoso nós meditarmos, Senhor, numa carta tão curta, Senhor, e nós nem abordamos todos os versículos. E essa é a profundidade da tua palavra, Senhor. Tu és maravilhoso. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, como comunidade, a caminharmos juntos, Pai, na verdade, para que o teu nome seja glorificado, para que o Espírito Santo haja em nós, para que possamos ser instrumento, Pai, nas tuas mãos.
No nome de Jesus, Pai, nos leva ao arrependimento verdadeiro, Senhor. Nos leva, Pai, a uma mudança de comportamento, a uma transformação da nossa mente, Pai. Nos dá um bom dia, Senhor, um bom domingo, que possamos nos alegrar mais uma vez na Tua presença, Pai, à noite. Abençoa o irmão, Pai, que trará a mensagem, que o Senhor possa iluminá-lo, Pai, com os seus estudos, que Teu Espírito Santo possa falar por meio da sua boca, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.